Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui a um novo episódio do nosso canal Tempo é Dinheiro. E dessa vez a gente está aqui com rodada dupla, né? A galera aí que é mais animada, a gente está aqui dia de rodada dupla, é isso mesmo. E não dá para fazer até uma alusão aqui, né, Gabriel? Super quarta, né? Quando o Copom lá dos Estados Unidos e daqui do Brasil se reúnem no mesmo dia. É um grande evento. Então aqui a gente tem um grande evento E o reunindo aqui. tema é tão relevante quanto, né? Oi? E o tema é tão relevante quanto. Super relevante. Dessa vez a gente está aqui agraciado com duas contadoras do mais alto calibre. Já quero agradecer aqui inicialmente a participação e a presença da Thalita, da Conta Comigo, que está aqui nos agraciando com o seu conhecimento na área de contabilidade e para debater aqui conosco esse tema da reforma tributária. E também a nossa convidada já segunda rodada, né, Érica, que já está aqui conosco, da Simplo, e que vai debater aqui com a gente também, né, esse tema que é tão importante, que é a reforma tributária. Então, temos duas convidadas especiais e a gente vai aproveitar bastante essa rodada dupla para sair daqui bastante conhecedor desse tema, entendendo como isso vai afetar aí as nossas vidas. Gabriel, antes de passar a palavra para as convidadas, aquele recadinho inicial que só você sabe fazer. Só eu, né? Qualquer dia a gente vai inverter esse jogo ainda, hein? Pessoal, primeiramente, boa noite. Mais uma live aqui. Prazer receber vocês. Fico muito contente com o prestígio. E, como de praxe, recomendo fortemente mandar para os amigos, para os inimigos, para os colegas, não colegas. Nosso objetivo aqui é elevar o nível de consciência financeira das pessoas para que a gente possa gerar um Brasil mais inteligente financeiramente falando. Então, devolvo aqui a palavra para vocês e vocês que estiverem assistindo, segurem na cadeira, porque é um assunto extremamente relevante. Vamos ter aí um panorama geral de como que é o impacto de tudo isso, não só nos investimentos, mas na vida de todo o povo brasileiro. Grande, Gabriel, obrigado. E antes da gente esquentar as turbinas aí da live, passar a palavra para a Thalita e para a Érica também, para elas darem um oi aí para todos nós. Então, pessoal, mais uma vez eu estou aqui, queria agradecer por esse convite, estou muito feliz por essa oportunidade e chamei aí Perguntei ao Diego, né, se eu podia trazer mais uma pessoa comigo, porque a Thalita, ela é muito maravilhosa, ela desse ramo aqui da contabilidade, ela dá aula para nós contadores, né, ela tem aí uma empresa de treinamentos nessa área tributária, e aí eu pedi para o Diego se ele podia abrir mais uma vaguinha aqui na live e deu certo dela estar aqui, porque esse assunto, ele realmente combina demais aí com a área dela, que é especialista nessa parte tributária. E já vou passar aí a palavra para ela poder para ela se apresentar, né? E depois volta aqui para poder fazer um resuminho da live passada, para poder ela dar continuidade no tema hoje. Maravilha, obrigado, Érica. Olá, boa noite. Eu sou a Thalita Barbosa, convidada dessa live, muito honrada pelo convite, agradeço. Espero contribuir positivamente aí com o nosso material, com o nosso conteúdo. Eu sou contadora e especialista na área tributária, com mais de 17 anos de experiência no mercado. A Conta Comigo, ela atua hoje no ramo de consultorias e treinamentos empresariais. Eu costumo brincar que eu sou a contadora dos contadores, porque eu acho que 90% dos meus clientes são contadores, né? Outros escritórios de contabilidade. Inclusive, a Érica é uma delas, que está com a gente já tem um bom tempo, fechando várias parcerias. E hoje a gente vai estar falando sobre a reforma tributária. E aí vai ser uma interação assim, bem bacana entre a gente. Eu preparei um material
para nos nortear aí nessa discussão a respeito de como a PEC 45 de 2019 vai ter impactos sobre a nossa vida a partir agora de 2026. E é isso. Ô, Thalita, se a gente sair daqui com a fórmula mágica de como que eu faço para deixar menos dinheiro na mesa, eu estou satisfeito, hein? Espero que sim. Maravilha. Bom, antes de passar aí para a Érica, vamos fazer aqui os agradecimentos, né? Então, na largada, agradecer aqui a Carolzinha, que está aqui conosco. Boa noite, Carolzinha. Mande o máximo de perguntas aí que você quiser e puder. Agradecer também a Lê. A Lê, queridíssima aí, está na área. Boa noite, Alê. O Henrique também está aí. Boa noite. Isso aí, boa noite. Espero que você aproveite bastante também, Henrique. E o Renato, grande Renato aí também, está aí na área. Boa noite, meu caro. Aproveite também e traga aí perguntas para movimentar o tabuleiro aqui da reforma tributária. Bom, feitos os agradecimentos, passo aí para a Érica, né, para ela fazer esse compacto aí dos melhores momentos e a gente seguir aqui com esse debate tão importante. Então, pessoal, antes da Thalita começar aí a apresentação, eu vou resumir o que foi a live passada, né? Tá salvo aí no canal para quem quiser depois assistir. Então, assim, nós falamos sobre a PEC 45 de 2019, onde eu trouxe alguns aspectos positivos e negativos sobre essa reforma tributária. E muitos pontos estavam obscuros, né, na época, né, em que eu fiz essa live. E hoje a Thalita ela vai elucidar, se aprofundar mais e trazer mais novidades, né? Então, com base naquilo que eu apresentei na live passada, basicamente, nós levantamos aqui que um aspecto positivo que nós temos muita expectativa é da simplificação do sistema tributário brasileiro, que é muito complexo. Porém, há controvérsias, porque será que realmente a PEC ela vai trazer essa simplificação, né? Levando em consideração a forma como é hoje, com tantos convênios estaduais, né? Tantos convênios entre Estado e governo federal, enfim, entre os estados, né? Então, a gente tem essa expectativa de que o sistema tributário brasileiro se simplifique, porém, a gente fica com aquela pergunta, né? Será, né, que vai simplificar ou vai gerar novas regras, né? E vai acabar ficando complexo de outro jeito, né? Então, é a expectativa que a gente tem, a dúvida que a gente carrega até que a reforma seja totalmente concluída. E a simplificação vem com a criação do IVA, né? A gente espera que seja simplificado, porque o IVA ele vai substituir 5 grandes impostos, né? Que é o PIS, o COFINS, o IPI e o ICMS e o ISS, né? Então, por isso que a gente espera que vai ter essa simplificação, com essa dúvida aí de como que vai ser essa simplificação na prática, levando em consideração, por exemplo, a relação disso com os estados e municípios. Um aspecto negativo seria um possível aumento da carga tributária na forma geral, né, de se analisar. Porém, a gente sabe que para alguns tipos de empresas, a reforma tributária vai ser muito benéfica, e para outros tipos de empresa, a gente já espera que para outros mercados vai ser o oposto, né? Vai ter aí um impacto muito grande. E tem também a criação do imposto do pecado, né? Que é aquele peso a mais ali que vai sofrer para
produtos que fazem mal à saúde ou que prejudicam o meio ambiente, né? Então, esses produtos, eles poderão sofrer aí essa tributação a mais que o mercado apelidou aí de imposto do pecado. E uma inovação seria o cashback, né? Um percentual que o contribuinte receberia de volta, com base ali no que ele pagar de impostos, ele vai receber ali um cashback para poder acumular aí de pontos, né? A gente ainda não sabe como que vai ser isso na prática, mas está lá também previsto na PEC. Então, eu trouxe esses pontos principais como um resumo, e agora eu vou passar aí para a Thalita para poder ela iniciar a apresentação dela. Vou ficar aqui absorvendo também, aprendendo aí desse conteúdo e tirar minhas dúvidas também. Hoje eu estou aqui para aprender. Vamos lá, então. Essa live ela é uma continuidade do primeiro episódio que já foi feito aqui pelo canal, né? Então, onde a Érica participou com toda a sua excelência, falando sobre, de uma forma resumida, né, sobre as alterações da reforma tributária e todo o cenário diante de todas as consequências e possibilidades que podem acontecer aí com as alterações e as aprovações nas propostas que estavam em tramitação no Senado Nacional. A reforma tributária, ela é uma discussão antiga, né, gente? Então, há mais de 30 décadas que a gente tem essa discussão, onde é nítido que há a necessidade, né, da simplificação das normas tributárias do cenário nacional. E aí eu peço que vocês passem para o próximo slide, por gentileza. Então, a gente começa falando sobre essa questão da discussão, que ela é muito antiga. Então, a gente já teve várias propostas falando sobre a necessidade, né, sobre as possibilidades de alteração em relação à reforma tributária, mas somente nos últimos anos é que a gente teve realmente o andamento, né, e a visibilidade de que isso, de fato, era necessário. Historicamente, estudando internacionalmente, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão, eu acho que a pandemia ela deu um start, né, nessa necessidade da reforma tributária, e isso foi atendido até em outros países da América do Sul, que após a pandemia começaram a enxergar a questão da necessidade da simplificação, da reforma tributária, o quanto isso era necessário para reduzir os impactos da desigualdade social. Então, a reforma tributária, ela busca promover mudanças no sistema de arrecadação de impostos, visando melhorar a eficiência, a equidade, a transparência, dentre outras questões que são necessárias aí para que haja, de fato, a simplificação nesse processo. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Thalita, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu vou ser cauteloso porque o Diego tem medo. O Diego tem muito dinheiro, aí você fala de imposto, tributo, assim, as pernas começam a tremer. A minha dúvida é, por que isso não aconteceu nos últimos 30 anos, só veio entrar em vigor agora, assim? Então, é interessante a sua pergunta. Eu não tenho uma resposta efetiva, mas no meu estudo de caso, o que eu identifiquei foi que nos últimos 12 anos, mais ou menos, essa discussão ela foi intensificada no cenário internacional, e depois da pandemia é que a gente começou a ter esses efeitos práticos, né, sobre o andamento de fato na necessidade da aprovação das propostas, porque as propostas elas sempre existiram, as discussões sempre estiveram ali em tramitação, mas isso nunca foi levado, eu acho que a sério. Sabe aquela coisa de a gente sabe que precisa mudar, mas ninguém de fato se movimenta para que isso aconteça? E aí eu acho que em determinado momento, com a desestruturação da nossa economia, com as dificuldades que a gente teve diante da pandemia, que houve
o impacto muito grande em relação à economia nacional, eu acho que isso começou a ser visto de uma forma diferente e priorizado perante essas questões. Então, assim, positivamente, a gente está num momento muito histórico, né? Porque a gente tem aí a Constituição Federal de 88, então, quer dizer, com a quantidade de normas e alterações que a gente teve desde 88 até agora, e a gente está nesse momento de tramitação ali, onde a gente vai, de fato, ter a reestruturação do cenário nacional em relação à nossa simplificação dos tributos. Perfeito, muito obrigado. É interessante, Thalita, isso que você traz, assim, porque eu fico pensando, se houve um movimento externo, naturalmente isso acaba gerando um estímulo interno, né? Porque como a gente está numa economia em constante concorrência, né? Os países eles concorrem entre si, as empresas, né? Para ganhar cada vez mais espaço. Isso, querendo ou não, acaba virando um fator de competitividade. Então, acho que quando o Brasil começou a tá todo mundo se movimentando para resolver esse problema, né? Como você já colocou, não é um problema só do Brasil. E aí, se eu não resolvo, eu fico para trás. Se eu fico para trás, eu perco competitividade. Se eu perco competitividade, eu passo a atrair menos investimentos, gero menos renda, menos emprego e menos, consequentemente, menos tributos, né? Que é o grande ponto. Então, acho que é interessante essa análise que você traz do movimento internacional, que isso remete também, né, para talvez essa movimentação maior do Brasil, né? Olhando assim, deixa eu me mexer aqui para não ficar para trás, né? Exatamente. Então, aqui a gente traz os princípios de uma reforma tributária eficiente, e aí os princípios norteadores desse processo, o Brasil, ele visualizou também de uma forma positiva o que estava acontecendo no exterior para que impactasse e a gente utilizasse como modelo aqui também no nosso sistema, com o objetivo de otimizar a nossa competitividade diante do cenário internacional. Então, dentre os principais pontos, nós temos a redução da complexidade na legislação tributária atual, simplificação do sistema tributário, uniformização dos tributos, diminuição na quantidade de obrigações acessórias, possibilidade de redução da carga tributária, sobretudo nos consumos de bens e serviços, e melhoria no desenvolvimento econômico das empresas e do país. Então, assim, seguindo esses pontos, se a gente conseguir, de fato, colocar em prática todos esses princípios, a gente conseguiria chegar no objetivo final, que é a melhoria do nosso cenário de uma forma geral. Lembrando que isso não é algo simples de ser realizado, né? É muito complexo agradar a todos, digamos assim, porque quando a gente fala de uniformização, significa que a mesma legislação que vai valer aqui no Rio de Janeiro vai ter vigência no Espírito Santo e que vai valer em Santa Catarina também. Então, precisa haver uma adaptação e uma adequação e uma aceitação de todos os estados e municípios no sentido de entenderem que essa desigualdade que a gente tem hoje no sentido de que cada ente ou cada unidade federativa tem a sua legislação, tem a norma, e que hoje é utilizada como forma de atrair mais investimentos para o seu território, mas que, por consequência, gera uma guerra fiscal entre as unidades federativas. Então, assim, a gente consegue enxergar isso no final como um prejuízo para o cenário nacional, porque o Brasil ele é um país, né? Então, a gente precisa enxergar a nossa federação como algo unificado, e não entre estados que cada um vai buscando a sua fatia maior do bolo, digamos assim. Porque hoje, no nosso cenário, o que a gente tem cada estado, por exemplo, tem a sua norma, tem a sua regulamentação, tem a sua carga efetiva em relação ao ICMS, e aí o objetivo para atrair mais investimentos para o meu estado, eu vou oferecer benefícios fiscais. E aí acontece, por exemplo, no estado do Espírito Santo, a gente tem uma série de benefícios em relação ao ICMS, que o objetivo é justamente atrair empresas para investirem no estado.
Então, as empresas, os estados, na verdade, elas vão ter que ter outros métodos de oferecer vantagens para que as empresas invistam naquele território, uma vez que a gente vai ter a padronização da tributação em relação às alíquotas dos impostos, que hoje a gente já não tem essa padronização. Cada estado tem a sua legislação e a liberdade, digamos assim, na tributação em relação ao ICMS. Thalita, acho que é até uma reflexão que a gente acho que fez na última live, não me recordo com certeza, mas até para ouvir sua opinião. Com isso, será que a gente pode acabar tendo algum movimento de concentração de investimentos e de renda em regiões mais desenvolvidas? Por que eu estou dizendo isso? Assim, porque hoje, um contraponto, às vezes, assim, você tem uma região, às vezes, mais inóspita ou menos desenvolvida, e aí entra com um incentivo absurdo, né, do ponto de vista... Absurdo que eu falo não no sentido errado, é no sentido significativo, né? É um incentivo muito significativo e que acaba fazendo ali o investidor pensar, olha, não tem uma outra coisa aqui, mas eu tenho um baita incentivo fiscal, então eu vou para lá, né? Uma vez que ele não vai ter esse fator de competitividade, né, e vai restar somente todos os outros, né, capital, trabalho, né, um processo ali desburocratizado, enfim, condições de infraestrutura, qualificação, mão de obra qualificada. Então, como vai restar somente esses outros fatores ligados à competitividade? Você acha que esse movimento, não sei se na reforma tributária se discute isso, assim, isso pode acabar estimulando a uma concentração de investimentos em essas regiões mais desenvolvidas, uma vez que você não vai ter mais esse contraponto de incentivo? Interessante a sua visão, mas eu entendo que não necessariamente. Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala em relação ao ICMS, os estados que têm maior benefício fiscal é Espírito Santo e Santa Catarina, que são grandes polos econômicos. Então, não são cidadezinhas do interior. Mas hoje a questão o Espírito Santo oferece o benefício fiscal para empresas atacadistas, empresas do e-commerce, empresas importadoras, que têm diferimento do ICMS no momento da importação, do desembaraço aduaneiro, assim como Santa Catarina. São empresas grandes que se estruturam dentro desses estados e atraem ali a competitividade diante do cenário nacional nas operações interestaduais. No entanto, o que acontece hoje é que o ICMS, nessas operações interestaduais, ele é arrecadado para o estado do remetente da operação. Então, o ICMS, quando o Espírito Santo ele oferece um benefício fiscal, ainda que a empresa esteja no Espírito Santo vendendo para um outro estado, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, o ICMS ele fica concentrado ali no estado que concedeu aquele benefício fiscal. Com a reforma tributária, um ponto interessante é que o ICMS da operação interestadual ele passa a ser arrecadado para o estado do destinatário. E aí a gente encerra a questão da guerra fiscal do ICMS. Eu não sei se é interessante a gente abordar essa questão, mas o diferencial de alíquota que foi publicado pela Emenda Constitucional 87 de 2015, ele foi uma das formas de equilibrar essa questão da guerra fiscal do ICMS, porque com o crescimento do e-commerce, que é o comércio virtual, os estados dos destinatários das operações, quando o destinatário era um consumidor final, uma pessoa física, eles não recebiam nada de ICMS. Então, o e-commerce, por exemplo, que era a venda destinada a um consumidor final não contribuinte de ICMS, antes da publicação da Emenda Constitucional 87 de 2015, 100% desse ICMS ficava arrecadado no estado do remetente da operação. Então, você tributava com a alíquota interna, ainda que fosse uma operação interestadual, tá? Então, você pagava a alíquota interna para o estado do remetente. A partir da publicação da Emenda Constitucional 87, o que a gente teve? A divisão do ICMS. Uma parte ficava com o estado do remetente, outra parte foi para o estado do destinatário. E aí a gente teve esse rateio ali, acho que entre 2018 até 2016 até 2019, se eu não me engano. E a partir de 2019, o ICMS dessa operação, ele fica com o estado do remetente, porém o diferencial de alíquota ele já está hoje com o estado do destinatário. Então, o DIFAL, ele hoje fica
concentrado no estado do destinatário da operação, daquela pessoa física que fez a compra daquela mercadoria numa operação de comércio virtual. Porém, a partir dessas alterações da reforma tributária, a gente vai ter o ICMS sobre todas as operações interestaduais concentrados para o estado do destinatário. Então, acaba que a gente vai ter uma descentralização da arrecadação do ICMS em relação a essas operações. A questão é... Oi? Não, pode falar. A questão que hoje isso fica concentrado no estado do remetente, e a partir da regulamentação da PEC 45 de 2019, a gente já vai ter agora 100% do ICMS, e aí a gente vai verificar como que isso vai funcionar com efeitos práticos. Eu acredito que não vai ter mais o diferencial de alíquota, eu não posso responder isso de forma assertiva antes de ter a regulamentação de fato da lei, né? Mas hoje a gente tem ali a expectativa de que o ICMS ele não vai ficar mais dentro daquele estado onde está sendo realizado o investimento. Esse tema ele é bem técnico da contabilidade, da parte tributária da contabilidade. Talvez as pessoas elas podem ficar um pouco perdidas nesses conceitos desse nome de diferencial de alíquota, mas Thalita, ela me corrige se eu falar alguma besteira aqui, tá? Mas, assim, cada estado hoje ele tem uma alíquota de ICMS diferente. Não sei aí se o Diego e se o Gabriel sabe, né? Então, por exemplo, Espírito Santo é 17, né, Thalita? E Minas Gerais, por exemplo, é qual alíquota? 18, né? Então, diferencial de alíquota entre uma mercadoria que sai do Espírito Santo e vai para Minas, aí que vem a continha desse diferencial, né, Thalita? Que é a diferença da alíquota de um estado para o outro. Então, seria... entre a alíquota interna do estado do destinatário menos a alíquota interestadual da operação do estado do remetente. Isso, que é tipo, o destinatário é o que está ali mandando a mercadoria... Não, o destinatário é o que está recebendo a mercadoria, né? E o remetente é o que está enviando, né? Isso são compras de mercadorias, compras interestaduais, né, de mercadorias. Então, é uma loucura, tá? Então, assim, mas assim, simplificando, seria basicamente nessa lógica, quando a Thalita exemplifica aí usando esse tema aí do diferencial de alíquota, que com a reforma tributária isso vai acabar, né? Os estados eles não vão ter mais as diferenças das alíquotas de ICMS, né? Vai ser tudo uma coisa só, né? Uma alíquota só, né? Então, na prática que a gente está aí com a expectativa de que vai ter essa simplificação, né? Mas está todo mundo aí com aquele ponto de interrogação, como que vai ficar aí as normas, né, na prática para poder igualar isso tudo. Isso aí. Pode seguir, por favor, com a apresentação. Quais são as razões... Oi? Não, eu achei que o Diego ia fazer alguma pergunta, senão eu queria jogar um negócio no fogo aqui. Dá um pulinho para trás aí, Diego, um slide. Sobre o ponto ali de possibilidade de redução na carga tributária, sobretudo nos consumos de bens e serviços, eu fico me questionando sobre a efetividade da teoria de Laffer, que basicamente ele diz: quanto maior a carga tributária, existe aí maior incentivo para o empresário retirar os seus recursos do país. Consequentemente, você gera uma catástrofe econômica. E o oposto também é verdadeiro. Quando você tem uma redução na sua carga tributária, tem um incentivo. E aqui a gente está direcionando, está colocando que vai ter uma redução de consumos e serviços. Só que essa tributação ela vai para onde? Porque eu não acredito assim que vai sair de consumo e serviços e simplesmente vai sumir, vai reduzir e já era. Acredito que isso vai ser realocado para outra coisa. Como que seria mais ou menos isso? Com toda certeza, porque quando um deixa de recolher, o outro está recolhendo no seu lugar. Então, assim, alguém tem que pagar a conta.
Exatamente. Até porque o governo ele precisa dessa arrecadação para incentivos e subsistir e subsidiar todos os investimentos que são necessários ali. Então, assim, a arrecadação ela precisa permanecer. É óbvio que o governo não iria praticar uma reforma tributária com o objetivo de, no final, ele perder recursos. Então, eu entendo que sim. A partir do momento em que a gente tem a redução da carga tributária para um setor específico, existe um outro ali que dentro daquela balança ele vai estar recolhendo um pouco mais em relação à tributação. Eu vejo hoje que o grande ganhador da reforma tributária é a indústria. Agora, o setor de serviço ele já pode ter um peso um pouco maior em relação a essa questão da tributação. Razões que destacam a importância da reforma tributária. Nós temos, então, a questão do estímulo à economia, equidade e justiça social, tributação progressiva. Gente, tributação progressiva é um dos principais pontos aí da reforma tributária, porque hoje quem ganha mais e quem ganha menos, ele tem a mesma base de cálculo, a mesma alíquota para aquele tipo de tributo, salvo no caso do Simples Nacional, que tem ali uma tributação diferenciada. Hoje, nos outros regimes de tributação, a gente não tem esse alinhamento, né? Então, assim, a partir da reforma tributária, quem ganha mais vai acabar pagando mais tributos, assim como quem ganha menos vai ter uma alíquota menor em relação à tributação que está sendo aplicada. Nós teremos... É triste, coitado. O Gabriel, acho que ele vai querer começar a ganhar menos agora, tá? Ele já vai se preparar para a reforma tributária, vai começar a ganhar menos. Ó o Come. Leão Estímulo ao investimento e ao empreendedorismo, né? Porque a partir do momento que a gente tem uma simplificação aí das normatizações, a gente automaticamente vai ter um aumento na competitividade das empresas, um estímulo, e aí, independente do território, a gente vai ter que ter, como a gente estava discutindo anteriormente, outras formas dos estados atraírem empresas para investirem naquele território, além da questão da redução da carga tributária. E aí vai ser interessante a forma como isso vai poder ser oferecido, né, em relação a forma de atração para investimentos para aquela unidade federativa, e o combate à sonegação e à evasão fiscal. Porque hoje a gente tem um cenário tão complexo, de uma carga tributária tão elevada, que muitas vezes o empresário ele acaba optando por irregularidade fiscal como uma forma de sobrevivência ao mercado. E de forma alguma eu estou dizendo que isso seria o certo, tá, gente? Mas é o que acontece na prática. Muitas vezes as empresas elas acabam optando ali pelo lado B da situação para sobreviver, porque se está todo mundo fazendo dessa forma e eu não entrar naquela linha de raciocínio, a minha empresa ela acaba perdendo em relação aos concorrentes. Então, um dos objetivos aí dessa questão da reforma tributária é esse combate à evasão fiscal que hoje acontece no nosso cenário. Agora, uma dúvida aqui. Esse combate com a reforma, o que ela vai trazer que vai permitir a gente conseguir ter uma sonegação menor, uma evasão menor? Pelo fato de simplificar? Seria nesse sentido? Também. Mas eu também vejo como uma possibilidade que as pessoas físicas, por exemplo, elas vão ter o cashback. Então, acaba que as próprias pessoas físicas elas vão estar cobrando mais as empresas a emissão da nota fiscal, que hoje para elas não tem tanta relevância, por exemplo. E aí, no sentido dessa cobrança, acaba que a gente tem um estímulo a emissão da nota fiscal, porque eu só vou ser um tomador do seu serviço se você me atender, porque eu preciso receber esse cashback. Então, assim, acaba que o governo ele tem pequenos fiscalizadores ali da operação para denunciar no caso de ter alguém com irregularidade naquela prestação de serviço. Exatamente, são 100 milhões. Tipo um dedo duro? Oi? Tipo um dedo duro em operações financeiras, que já desconta lá
É? Exatamente. Entendi. Hoje nós temos a emenda constitucional, a proposta, né, a PEC 45 de 2019, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados em julho de 2023, foi aprovada agora pelo Senado em 8 de novembro de 2023. Com essa redação, houve algumas alterações pelos deputados da proposta que tinha sido aprovado lá em julho. Então, ela agora volta para a Câmara dos Deputados para aprovação, e se for agora aprovado pelos dois, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, a gente tem a análise final e a promulgação da legislação. A expectativa, e aí eu realmente acredito que isso vai acontecer, é que a gente tenha já a publicação até o final desse exercício. Até porque na proposta a gente já tem aí o início dessas alterações para 2026. Então é muito importante que a gente já tenha uma legislação para a gente começar a se preparar. Porque hoje muito do que a gente tem, a gente ainda não consegue enxergar a prática disso, como que isso vai funcionar. E a contabilidade, por exemplo, ela precisa de um tempo ali de adaptação, o pessoal dos sistemas, software. Então, assim, existe um nicho no mercado que precisa desse tempo de adaptação para conseguir, de fato, colocar em prática o que vai ser promulgado através de uma lei complementar. Pode passar, por favor. O sistema tributário nacional, hoje, ele é um dos mais complexos a nível mundial, em relação a número de impostos, regras, variações de fatos geradores, incidências de contribuições. Então, assim, hoje no nosso cenário, nós temos uma série de impostos e cada um ele é tributado sobre um tipo de fato gerador específico. Então, por exemplo, o ICMS, ele é um imposto que ele é devido sobre a circulação de bens e serviços. O ISS, ele é devido sobre a prestação de serviço. Nós temos o PIS e o COFINS, que é devido sobre a venda ou sobre a prestação de serviço, quando é sobre o faturamento da empresa. Então, assim, cada tipo de tributo ele tem um fato gerador específico. Com a padronização e a uniformização desses tributos, a gente vai ter um cenário mais equilibrado, mais justo e também mais simples de ser entendido. Porque além da complexidade das legislações que a gente tem hoje, a gente tem também a questão das interpretações. Porque quando a gente fala de tributário, é tudo muito complexo, no sentido de que eu posso ler uma legislação e ter uma interpretação, a Érica vai ter uma leitura diferente, e aí acaba que há um acúmulo de processos aí nos tribunais solicitando tratamento diferenciado ou solicitando que a empresa tenha um regime diferenciado porque o advogado tributário tem um entendimento diferente a respeito daquela legislação. Então, assim, com a padronização dessa legislação, a gente vai ter uma redução na quantidade de dúvidas que a gente tem hoje de como deveria, de fato, funcionar a nossa legislação. Fora que a gente tem também as quantidades de alterações, atualizações e obrigações acessórias que dificultam o acompanhamento dos profissionais, dos técnicos responsáveis que precisam orientar as empresas no sentido de cumprimento da legislação e que acaba gerando insegurança por parte dos contribuintes, porque está todo mundo meio que perdido, né, no sentido de uma série de normas que você precisa se adaptar. E a gente tem um cenário hoje nacional que é humanamente impossível você conhecer todas as legislações de todos os estados, por exemplo, porque cada um funciona de uma forma diferente. Então, a gente fica geralmente concentrado a tópicos ou temas específicos para se aprofundar dentro daquele cenário, mas ele fica muito separado por nicho. E eu vejo que com essa uniformização, isso vai facilitar o entendimento, principalmente do profissional ali que vai estar amparado nessa parte de consultoria, porque vai ter uma padronização ali da forma como vai haver a tributação sobre determinado imposto. Pode seguir, por favor. Hoje, nós temos uma das mais altas cargas tributárias a nível mundial, uma das
principais necessidades que foi amplamente discutida aí nos últimos 30 anos foi a questão da reforma, da necessidade da redução da carga tributária nessa reforma, permitindo assim um aumento da competitividade entre as empresas de uma forma mais equilibrada e justa. A gente estava até discutindo um pouquinho sobre essa questão antes de começar a live, que, no meu ponto de vista, uma das principais premissas que foram um pouco perdidas era essa questão da redução da carga tributária. Que a minha expectativa, Thalita, como profissional, era que a gente tivesse uma redução nas alíquotas dos tributos. Mas o que vai acontecer, na verdade, é uma simplificação na forma como há tributação sobre determinado nicho, ou bens, ou serviços, ou produtos. Enfim, e aí a opinião do colega foi de que, havendo a simplificação, a gente vai acabar, de alguma forma, reduzindo a carga tributária sobre esses produtos. E aí eu deixo aberto até para você compartilhar a sua visão também, tá, querido? Que no começo, só para contextualizar aí o pessoal, antes da gente entrar ao vivo aqui, assim, eu tinha perguntado, qual seria o impacto assim da reforma tributária? Reduzir de fato ou só simplificar as informações mesmo? Aí ela trouxe essa explicação que ela trouxe aqui para a gente agora, e basicamente a minha preocupação, a minha visualização com a redução, a simplificação, de certa forma, a gente tem uma redução de custo ali pelas empresas que vão ter um desgaste maior com despesas com funcionários para poder atender esse nível de exigência. E, consequentemente, você tem uma melhora de resultado. Se você tem uma melhora de resultado, maior lucro, maior dividendo aí para o Diego encher o bolso e, consequentemente, pagar mais tributos. Mas esse repasse precisa acontecer, né? Porque se a empresa, de alguma forma, está tendo uma simplificação no seu processo e, por consequência, há uma redução ali no seu equilíbrio financeiro, o mais justo seria que isso, de fato, fosse passado para o consumidor final. Agora, se isso vai acontecer, é a nossa expectativa, né? Aí o Diego, quando estiver no mercado consumindo com seu alto poder aquisitivo, ele compartilha com a gente. Pode passar, por favor. Tem 3 profissionais que você tem que ter muito próximo na sua vida. Isso aí a gente aprendeu já com o nosso irmão mais velho. Médico, advogado e contador. Com esses 3 aí você vai longe, então a gente já está bem acompanhado aqui. Exato. Hoje, no nosso sistema de arrecadação, os impostos eles são geridos em separados por cada ente federativo, que é Estado, município e o governo federal. Em alguns estados, existe a concentração de investimentos empresariais em virtude de alguns benefícios fiscais, como a gente já citou anteriormente. No Espírito Santo, por exemplo, eles têm o Compete, que é específico para empresas atacadistas, tem o Compete de bares e restaurantes, Compete de indústria de tintas, Compete e-commerce, temos o Invest, importação, Invest de indústria, Fundap, dentre outros. Na minha visão tributária, o único estado que hoje tem maior competitividade que o Espírito Santo, não diria nem maior competitividade, mas uma competitividade equilibrada com o Espírito Santo em relação a benefícios fiscais, seria o estado de Santa Catarina. Tirando Santa Catarina, a maioria dos estados, quando a gente faz aí um planejamento tributário em relação a ganhos de ICMS, o Espírito Santo ele acaba saindo como vantagem nessa questão aí de investimentos. E esse é um dos motivos do Espírito Santo ter tantas empresas investindo aí na abertura de filiais, justamente para aproveitar dos benefícios fiscais que foram concedidos agora através de uma lei complementar. Então, assim, antes os estados nessa briga, né? Por exemplo, quando alguém do Espírito Santo com benefício fiscal vendia para São Paulo, podia acontecer do ICMS ele ser glosado, ele não ser aceitado ali como um crédito por São Paulo, com a justificativa de que os 12% que estava na nota fiscal, que é o crédito que vai ser repassado, não poderia ser apropriado porque ele só estava pagando 1% porque ele tinha o benefício do Compete.
Então, com a uniformização e a padronização dessas autorizações dos benefícios fiscais pelo CONFAS, que estão válidos até 2032, essa autorização dos benefícios fiscais ela foi autorizada a nível nacional. Então, hoje, todos os estados eles fizeram a regulamentação ali, através de decreto, regulamentando a legislação da Lei Complementar 160, que fala sobre a autorização dos benefícios fiscais. Então, a grande vantagem da reforma tributária em relação a essa questão da competitividade entre os estados seria a simplificação do cenário tributário nacional, uma vez que a gente não teria mais 27 regras em relação ao ICMS, porque cada estado não teria mais essa autonomia para colocar ali em prática a sua regra, porque todos os estados teriam que seguir aquela uniformidade em relação à tributação do imposto. Pode seguir. Hoje, na distribuição atual dos impostos, nós temos, em relação aos impostos federais, IRPF, que é o Imposto de Renda Pessoa Física, IRPJ, que é o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, IOF, que nós temos a IOF de Operações de Crédito, Câmbio e Seguros, e o IOF sobre créditos, câmbios e relativos a títulos e valores mobiliários. Tem o ITR, o IPI, o Imposto de Importação, Imposto de Exportação, PIS, COFINS e o CID. E aí a gente está falando apenas de impostos federais. Passa adiante para a gente passar agora os estaduais. Estaduais, nós temos... Eu não lembro nem os nomes. Quanto mais a regra. E é importante a gente lembrar que, além de cada um dos nomes, cada um tem um fato gerador, cada um tem uma alíquota. Então, assim, é bem complexo mesmo quando a gente fala de... Muita calma nessa hora. Deixa eu respirar aqui para absorver. Impostos estaduais, nós temos o ICMS, o IPVA e o ITCMD. Passe adiante, por favor. Impostos municipais, nós temos o IPTU, o ISS e o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissões de Bens Móveis. Pode seguir. A complexidade do nosso sistema. A gente tem uma pesquisa que está, inclusive, desatualizada, tá? Porque essa pesquisa ela já tem 2 anos, onde a gente tem ali uma média de 4.626 normas existentes no nosso cenário nacional. Em 35 anos de Constituição Federal, nós tivemos mais de 6,7 milhões de normas editadas no país. E 443 mil de natureza tributária, além de 17 emendas à Constituição. Então, vejam como é humanamente impossível um único profissional acompanhar a atualização de 6,7 milhões de normas que foram editadas aí desde o início da nossa Constituição em 1988. Com exceção da Thalita e da Érica. A gente tenta, né, Érica? Agora, gente, vamos ser bem sinceros aqui. O negócio é feito para dar errado. Sim, exatamente. Assim, 6 milhões de normas é muito. Aí pega ali embaixo, né? Quase 500 mil são de natureza tributária. Então, o negócio ele realmente é insustentável, né? Chega num ponto que você fica ali não é só uma guerra fiscal, né? Como você já bem colocou, é uma guerra interpretativa também do negócio, que é um loop infinito. Sim. Né? Gera muita insegurança, né? Aí eu fico... Uma outra reflexão aqui. Será que o Estado ele pode vir a acabar arrecadando mais? Eu não sei se arrecadando mais é a melhor palavra, a melhor explicação, mas é porque uma vez que você entra numa guerra interpretativa, eu imagino que tem muita discussão tributária que fica ali judicializada, né? Milhões e bilhões de reais que vão sendo empurrados com a barriga ali,
por uma disputa judicial eterna. Então, querendo ou não, é dinheiro que o Estado está deixando de arrecadar. Com essa simplificação, pode ser que venha aí uma entrada mais direta de recursos de arrecadação para o governo, uma vez que essas disputas judiciais tendem a se arrefecer? Faz sentido? Sim, e eu entendo que esse seja um dos objetivos, porque uma vez que não vai mais haver essa tamanha complexidade na interpretação das normas, facilita essa questão do entendimento, da clareza, né? E na transparência do que precisa ser tributado, do que precisa ser seguido em relação às normas tributárias e, consequentemente, o Estado ele vai ter menos processos aí judiciais no sentido de questionar a tributação ou não sobre determinado tipo de operação. Eu coloquei aí um quadro comparativo sobre a carga tributária sobre o consumo. E aí a gente consegue perceber o desequilíbrio nacional em relação à tributação que a gente tem hoje. Se vocês perceberem, a carga tributária, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos sobre o consumo de celular, gasolina, carro e cesta básica, um equilíbrio ali na tributação, né? Onde a gente tem 7% como uma tributação padrão sobre o consumo de todos esses produtos. Já no Chile, a gente tem a tributação a 19%, Portugal, 23%. No Brasil, além da gente ter uma variação da carga tributária sobre o consumo de acordo com cada tipo de bem, a gente consegue perceber aí o quanto é maior a nossa carga tributária, né? Porque se nos Estados Unidos você tem a tributação de 7% de celular, no Brasil você tem a tributação de 40%. Por isso que o pessoal vai para os Estados Unidos para comprar iPhone, porque não tem condição, né? Assim como outros tipos de bens, por exemplo, a gasolina aqui no Brasil, 62%, 36% sobre a tributação dos veículos automotores, cesta básica, 20%, e energia elétrica, 48%. Então, além da desigualdade, a gente também tem um desequilíbrio muito grande em relação à tributação que está ocorrendo aí no nosso cenário nacional. Pode passar, por favor. O pessoal vai sair da live aqui um pouco revoltado, hein, Thalita? Mas é importante visualizar isso, ainda mais quando você traz ali a questão da gasolina, que é um dos indicadores, que é um dos pontos que tem grande impacto aí no quesito de inflação. E a gente sempre fala aí sobre Selic, vai para lá, vai para cá. Olha o peso sobre a carga tributária que a gente tem dentro desse pilar, né? É muito agressivo. É muito agressivo. Exato. Cenário internacional. Como eu mencionei para vocês, tem outros países que também estão aí nesse tocante da necessidade da reforma tributária. Eu coloquei aqui como um exemplo na minha pesquisa 2 países vizinhos da América Latina, que é a Colômbia e o Chile, que também estão com propostas aí em relação às alterações na carga tributária e que já estão em andamento, em aprovação no Congresso, né? Só que diferente do Brasil, esses países eles já têm hoje uma carga tributária um pouco menor, uma complexidade bem menor em relação à questão de legislações, quando a gente compara com o cenário nacional, mas é muito importante a gente ver países vizinhos ao nosso tendo essa mesma preocupação em relação à redução de desigualdade, estímulo a crescimento, produtividade, investimento social, e tudo isso foi muito intensificado após a pandemia, tá, gente? Então, assim, parece que a pandemia deu meio que um sacode assim, no cenário, no sentido das pessoas começarem a enxergar um pouco mais a necessidade da simplificação dessa forma como estava sendo enxergado, né, o cenário de tributação a nível mundial. E hoje as pessoas estão conseguindo enxergar um pouco mais até a questão da necessidade, por exemplo, da sustentabilidade, o quanto é importante a gente ter uma redução naqueles itens que são de consumo popular e uma tributação maior naqueles produtos que são de natureza prejudicial, por exemplo. E aí a gente tem o IS, que vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão. Pode passar, por favor.
Chile e Colômbia são países vizinhos, mas como eu mencionei para vocês, eles têm umas diferenças nas cargas tributárias em relação ao Brasil. Eles possuem carga abaixo da média dos países das Organizações para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o que acaba sendo muito positivo para a economia interna desses países, né? De uma forma geral, há lições a serem aprendidas desse momento aí de discussão internacional em relação à tributação progressiva, impacto da reforma em relação à desigualdade social, importância em viabilizar as proteções e os impactos ambientais, assim como o estímulo ao desenvolvimento econômico das empresas. Pode passar, por favor. Eu coloquei aí um modelinho, gente. Então, uma pergunta aqui, aproveitando as provocações do Gabriel com relação à renda. Então, essa reforma, ela pode... É porque a gente está olhando pelo viés do setor, né? Dos setores, a gente está falando, o grande vencedor aí é a indústria. Mas olhando pessoa física, se eu estiver antecipando alguma coisa, não tem problema, a gente aguarda o melhor momento. Mas vai ter pessoas que pagam um determinado valor, vão passar a pagar menos, outras vão passar a pagar mais. Você visualiza alguma coisa nesse sentido? Sim, a tributação progressiva vai ser bem interessante para a pessoa física, e eu acho que tem um impacto aí na forma como hoje a gente tem a tributação. Na verdade, a gente já tem uma tributação progressiva no imposto de renda de pessoa física, né? Mas eu vejo que a gente vai conseguir enxergar um pouco mais o que a gente está pagando em relação às operações de compras, vendas, de consumo, porque as empresas elas também vão ser obrigadas a destacar, os impostos eles vão ser calculados por fora, como acontece hoje com o IPI e a substituição tributária. Então, dentre as normas, a gente vai ter ali o destaque do imposto que está sendo cobrado sobre cada uma das operações, e aí eu acho que essa transparência ela é positiva para as pessoas físicas no sentido de enxergar o que você está pagando de carga tributária sobre o consumo de cada um dos bens que estão sendo adquiridos por aquele contribuinte. Eu vou aproveitar esse gancho aqui. Boa. Primeiro, para dar uma boa noite aqui para outras pessoas que chegaram depois. A Júlia, está aí na área. A Elaine também, Elaine Barbosa. Obrigado aí pela participação conosco. E aí tem uma perguntinha aqui na verdade, não é uma pergunta, né? Uma reflexão do Rafael Lemes, que ele gastou na contabilidade, né? Aqui na reflexão dele. Dadas essas explicações, vejo uma melhora em custos fixos de compliance tributário de talvez médio e longo prazo e redução nas contingências de natureza tributária, mais lucro, mais investimentos. Thalita, quer comentar sobre isso e até aproveitando para a turma que não é contador aí, ajudar na tecla SAP? Então, com a simplificação, né, do cenário, a gente vai ter uma economia mais equilibrada, mais justa, o que vai acabar, por consequência, interferindo aí na forma como os custos eles são repassados para o contribuinte, e as empresas também vão ter essas reduções nos custos operacionais, na simplificação de seus processos, na redução de equipe ou de profissionais capacitados que hoje a gente precisa para determinados tipos de processos. Então, assim, esses ganhos a gente vai conseguir ver, sim, a médio e a longo prazo, não é nada muito imediato, né? Até porque a reforma ela vai ser progressiva, então vai ter um período de adaptação, mas a expectativa é que sim, que o cenário ele seja otimizado economicamente, em que as empresas elas consigam ter aí uma lucratividade maior e maiores possibilidades de investimentos. Então, agora nós vamos falar sobre o novo modelo de tributação, aonde a gente vai ter a
uniformização de 3 tributos que hoje eles têm fatos geradores distintos, que é o PIS e COFINS, que é tributado sobre a receita da empresa, e o IPI, que é tributado sobre o imposto de produto, sobre as operações com produtos industrializados. Os 3 tributos vão virar apenas um, que é o CBS. A partir de 2026, a gente vai ter a unificação do PIS e do COFINS, para que em 2027 eles sejam extintos junto com o IPI. E somente a partir desse momento é que serão substituídos de fato pelo CBF de arrecadação da União. Pode passar para a próxima tela, por favor. Thalita, explica para quem está nos assistindo aí por que não dá para virar a chave de uma vez só? Por que tem que ser tão passo a passo assim? Porque existe uma questão de adaptação de sistemas, regulamentações, normas. A gente hoje tem uma complexidade muito grande em relação à carga tributária e precisa desse período de adaptação mesmo dos profissionais, das empresas, das normas, para a gente começar a sentir como que isso vai funcionar, porque as dúvidas vão surgir, gente, tem dúvidas que só vão aparecer na prática mesmo, quando a gente começar a colocar a legislação em prática, que vão surgir algumas questões, e aí eu acredito que esse período de adaptação seja justamente para a gente enxergar o que pode ser melhorado, né? O ICMS e o ISS, eles também serão unificados e transformados no IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E aí a gente entra numa complexidade até um pouco maior. Por quê? Porque os impostos anteriores, que era o PIS, o COFINS e o IPI, eles são federais. Então, são regulamentados pelo governo federal. Já o ICMS e o ISS, eles têm regulamentações distintas. O ICMS é de natureza estadual e o ISS é de natureza municipal. Então, quer dizer, a gente vai ter a uniformização, a unificação desses tributos e também a unificação da legislação. Então, isso também é um dos grandes desafios que a gente vai ter no sentido de conversa, né, entre os estados e os municípios, para a gente ter ali, de fato, a padronização da forma como os impostos sobre os bens e serviços eles vão ser tributados. A arrecadação do IBS ela vai ficar a cargo de um conselho federativo, que reunirá representantes das federações estaduais, municipais e distritais. Seria um conselho parecido com o que a gente tem hoje no Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, assim, vai ter um conselho ali para representar cada um dos participantes de cada ente federativo para chegar num consenso em comum e conseguir chegar ali na regra, na padronização daquele procedimento de como tem que ser feita a tributação, as alíquotas, os fatos geradores sobre cada um daqueles impostos. Pode seguir. Nós temos um imposto seletivo, que hoje ele não existe, né? Mas que vai ser um imposto específico, que será tributado sobre os produtos que são considerados de natureza prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Essa listagem, ela ainda não está fixada, né? A gente não tem ainda essa listagem, mas a gente sabe que vão ser produtos específicos, por exemplo, como bebidas, cigarros, agrotóxicos, dentre outros. A Érica até usou um termo que eu achei um barato, que era... Como é o imposto do quê, Érica? Imposto do pecado. Isso aí, é o imposto sobre tudo que faz mal. É pecado? Vai ter o IS e vai ser tributado sobre aquele determinado tipo de operação do pecador. Pode passar, por favor. Agora, Thalita, aproveitando aqui o gancho, isso não pode começar a trazer de novo uma complexidade? Porque se o objetivo é simplificação, e aí fica um negócio aqui em aberto, quem vai dizer se é pecado ou não é, né? No caso para quem é cristão, tem a Bíblia, né? O cara vai lá, segue a Bíblia, beleza. Até aí, dependendo da pessoa, tem divergência. Mas e aqui, no imposto? Quem vai definir se é pecado ou não é o imposto? E, consequentemente, pendurar ali mais um imposto para ser controlado aí pelos estados e municípios. Exatamente. Essa listagem é um dos desafios aí que a gente vai ter
no sentido de não fugir do objetivo que é a simplificação dos processos. Outros tributos que também vão sofrer aí alteração conforme a proposta da PEC 45 é o IPVA, que hoje a gente tem a tributação apenas sobre os veículos terrestres, altos motores, e agora também vai ter a tributação sobre os barcos e aviões de uso particular. Aí eu fiquei sabendo que o Diego, ele gosta de andar de jet ski, vai ter que pagar agora o IPVA também sobre o jet ski. Não vou nem comprar mais depois dessa notícia aqui. Na real, Só você por vai isso. vender. Não vai nem Só comprar, por- você vai vender agora. Nós temos o ITCMD, que haverá mudanças na tributação no sentido de progressividade e no ente que tributará a doação ou a herança deixada no exterior. E que é uma questão assim, um pouco complexa, no sentido de que a herança, ela, em algum momento, já pode ter sido tributada e que agora vai ter que novamente haver uma tributação, e aí acaba acontecendo uma bitributação. E aí a gente tem, mais uma vez, aquele risco de fugir do objetivo da simplificação dos nossos processos, né? E o IPTU, que a PEC também autoriza os municípios a atualizarem a base de cálculo do IPTU e prevê como finalidade da COSIP a expansão e a melhoria no serviço de iluminação pública. Então, aí uma possibilidade de um acréscimo no IPTU. Pode passar, por favor. Agora, Diego, a carga tá pesada mesmo, hein? É o IPTU, é o barquinho e o IPVA da sua motinha massa. Isso aqui é uma piada interna, porque essa moto, na verdade, ela já virou poeira, né? Eu tinha uma moto, só que ela foi furtada alguns meses atrás. Aí depois eu falei assim, poxa, que legal, aí teve aqui um movimento todo, encontrar a moto. Aí quando a gente foi olhar lá para ver o que tinha a moto, tinha só uma carcaça, assim, a parte de metal que tinha sobrado da moto. E aqui o mais interessante é que a gente tem que ir lá no órgão competente, dar baixa, porque senão você vai pagar imposto de um pedaço de metal que foi roubado. Vai pagar o estacionamento. Tem essas coisas. Assim, você paga para ser roubado, você paga para tirar e por aí vai. Mas é curioso, né? Esse caso aí, a gente fala rindo assim, mas é a realidade, né? Quantas pessoas aí não tem, às vezes, um veículo furtado e tem que ir lá realmente dar baixa, porque senão vai, além de ter perdido o veículo, vai ter que ficar pagando imposto todo ano ali pelo bem que você nem tem mais, né? Mas enfim, já está superado. Eu não vou nem contar a minha história triste, senão a gente vai chorar aqui. Mas vamos lá, dando continuidade, então. A gente marca a live de terapia. Sim. No novo modelo, de acordo com a nossa proposta, o tributo ele vai ser devido sempre no estado do destino. Então, como a gente já antecipou aí, hoje a gente tem a cobrança nas operações interestaduais concentrada no estado do remetente, porém uma parte vai para o destinatário através desse tributo, que é o diferencial de alíquotas. E a partir do momento em que a gente tenha o novo modelo de tributação, o estado do destinatário ele vai receber aí a arrecadação sobre essas operações interestaduais, o que acaba encerrando uma parte da nossa guerra fiscal em relação ao ICMS. Nós teremos também a base ampla, que alcança operações como bens, serviços tangíveis e intangíveis. O tributo ele será cobrado por fora, e aí o consumidor ele vai saber a carga efetiva de cada tipo de operação. Um ponto interessante é a não cumulatividade plena dos tributos e o crédito financeiro sobre todas as operações. Ou seja, todos os tributos eles vão funcionar no regime de débito e crédito.
Então, ao mesmo tempo que você tem o débito sobre a venda, sobre a saída daquela operação, você também vai ter o crédito na aquisição daquela operação, e que hoje não funciona para todos os tipos de impostos ou todos os tipos de regime de tributação, tá? Cashback. Nesse modelo, haverá a devolução de uma parte do dinheiro da arrecadação que foi paga pela pessoa física para as pessoas de baixa renda. Isso é interessante no sentido de que as pessoas que têm menos acesso, né, a pessoas de baixa renda, elas vão poder receber uma parte dos impostos que estão sendo pagos sobre as operações, mas também é um pouco preocupante, porque se a gente pensar que aquele senhorzinho que mora lá no interior de uma cidade que não tem nem energia elétrica, que não tem acesso à internet, como que ele vai receber isso de volta? Então, assim, esse cashback ele acaba sendo um pouco delimitador no sentido de que nem todo mundo vai ter realmente condição de solicitar aquilo que é seu de direito. Eu ia até perguntar, assim, você sabe, assim, curiosidade, por que foi direcionado para pessoas de baixa renda? E a pergunta, assim, porque eu fiquei pensando, se isso fosse direcionado a todo e qualquer brasileiro, em tese, a massa de pessoas que estariam ali fiscalizando, né, ou para que não houvesse sonegação fiscal, seria muito maior, né? Não sei se aqui teve algum cunho diferente. Esse cashback, na verdade, ele deveria existir de uma forma geral para todos os contribuintes, como os serviços que o Estado deveria nos oferecer e que acabam não acontecendo, né? Esse seria o nosso cashback, né? Então, assim, o nosso cashback, na realidade, ele deveria ser o retorno sobre os investimentos que a gente faz no recolhimento dos nossos impostos, e que, infelizmente, a gente não tem esse retorno, porque a gente tem aí outros países que têm uma carga tributária muito menor do que no Brasil, mas que oferecem uma qualidade de vida infinitamente superior ao que a gente tem hoje no nosso país. Então, infelizmente, na prática, né, esse cashback ele poderia existir na forma de retornar com o que está sendo pago em relação aos nossos tributos, e aí, independente da condição financeira daquele contribuinte, porque eu entendo que aquelas pessoas que realmente precisariam desse cashback, eles não vão ter acesso, porque eles não têm nem internet, às vezes não tem dinheiro para pegar uma condução, para pegar um barquinho para ir em outra cidade, entendeu? Então, assim, eu acho muito complexo. Talvez a intenção seja boa, pode ser que sim, mas eu acho que, de fato, as pessoas que têm mais necessidade, elas não vão ser alcançadas. Então, o cashback vai ser só para contribuintes de baixa renda? Sim. Poxa, que decepção. Você queria o seu cashback, né, Érica? Mas isso foi alterado pelo Senado ou já estava assim desde o início do projeto? Você sabe? Érica, não sei te responder com segurança, mas eu posso dar uma olhadinha. Tá, depois eu vou olhar também. Porque nós tivemos algumas atualizações no projeto, né? Que, se eu não me engano, quando eu vi pela primeira vez, não estava mencionando que era para pessoas de baixa renda, então pode ser que foi alterado depois. Sim. Porque como o estudo ele foi atualizado realmente com as últimas propostas, pode ser que isso está entre as últimas alterações da PEC. Poxa, que chato. Tira o cashback da sua listinha, Érica, não será possível. De tudo da reforma que eu gravei foi esse cashback. E tivemos também a desoneração das exportações, não havendo incidência na tributação sobre esse tipo de operação, justamente para estimular a saída das mercadorias e da circulação dos produtos, né, das empresas do Brasil para o exterior. Pode passar, por favor. As outras alterações, nós tivemos, então, alteração e uniformização das alíquotas, onde estima-se que as alíquotas para bens e serviços ficarão em torno de 25%,
com as exceções previstas em emenda constitucional, que podem reduzir a tributação de 60% a 100%. Quais são esses produtos que vão ter redução? Aqueles produtos que hoje já possuem algum tipo de benefício fiscal. Então, por exemplo, medicamento para câncer, preservativo, medicamento para HIV, outros produtos de cesta básica. Então, assim, aqueles produtos que são de natureza mais essencial, eles vão continuar fazendo parte daquela exceção à regra, né? Uma vez que a gente vai ter ali uma padronização da tributação, a gente vai ter que ter também uma emenda constitucional que fale sobre aqueles produtos que vão estar com alguma possibilidade ali de redução da carga tributária. A estimativa para a redução das alíquotas sobre o IBS e o CBS para os nichos de educação, saúde, higiene pessoal, produção artísticas, culturais e jornalísticas, bens e serviços relacionados à segurança pessoal, transporte coletivo, produtos médicos, saúde menstrual, hortifruti, entre outros. Thalita, então aqui é outra variação. A gente falou lá da variação do imposto do pecado. Aí agora aqui está dizendo o seguinte, olha, mesmo nesses aqui que são padronizados, pode ser que haja uma aplicação, mas aí a diferenciação vai ser só de alíquota, né? A regra continua sendo padronizada. Isso, né? Exatamente. Entendi. E são itens assim de natureza mais essencial e que precisam de uma tabela diferenciada justamente para ser mais acessível, né? Eu coloquei aí, então, uma cópia de uma apresentação que eu estive recentemente da FENACOM, onde a gente tem ali a transição representada por exercício, né? Onde a gente tem ali, então, em 2026, o início do novo sistema, onde a gente vai ter o IBS 0,1% e o CBS 0,9%. Em 2027, a gente vai ter o CBS e a extinção do PIS e do COFINS. Em 2029, nós teremos a alíquota gradual, redução gradual do ICMS e do ISS. E somente a partir de 2032 é que a gente vai ter a redução e a alteração em relação ao ISS e ao ICMS. Por quê? Porque quando a gente falou anteriormente sobre a questão da convalidação dos benefícios fiscais, a gente tem hoje uma lei complementar que autoriza os benefícios fiscais em relação ao ICMS a nível nacional, que é autorizado pela CONFAS, ou seja, até 2032 a gente tem os benefícios fiscais de ICMS válidos em todo o território nacional. Então, somente a partir do fim dessa vigência dos benefícios fiscais de ICMS e do ISS é que a gente vai ter aí o fim da transição em relação à forma como poderá ser tributado o ICMS e o ISS. É como se a legislação do ICMS ainda tivesse, de alguma forma, sendo protegida por uma lei complementar que tem a vigência ali dos benefícios fiscais até 2032. E aí, a partir de 2033, a gente tem, de fato, o fim da transição, com a extinção do IPI, ICMS e o ISS. Gente, lembrando que a partir de 2026, a gente vai começar com a uniformização do PIS e do COFINS, e vai ter um período onde a gente vai ter a tributação sendo alcançada pelos dois modelos de tributação. Então, um dos assuntos que foi até engraçado nessa última palestra que eu fui sobre a reforma tributária, era que o pessoal estava falando que o contador vai ter que ganhar mais, porque ele vai estar dobrando o seu serviço. Porque a realidade vai ser, a gente vai ter que calcular, por exemplo, o PIS e o COFINS no modelo antigo e o PIS e o COFINS no modelo novo. E entregar para o governo federal as duas modalidades de como que vai funcionar esse processo. Então, assim, essa simplificação, ela também é gradativa. Isso precisa, em algum momento, aumentar um pouquinho o nosso serviço para reduzir depois e, de fato, acontecer a simplificação na forma como o processo vai ser executado. Mas, a princípio, a gente precisa estar muito atento às normas, à forma como que isso vai acontecer, até para acompanhar também
a forma como os sistemas eles precisam estar parametrizados, as empresas também precisam estar atentas, porque automaticamente, com a alteração das alíquotas, a gente vai ter ali vai afetar o preço dos produtos finais, por exemplo. Então, assim, existe toda uma balança ali que precisa estar conversando, né, em conjunto, financeiro, com o fiscal, com a contabilidade, com os economistas, para conseguir chegar num consenso em comum de como que vai funcionar essa nova sistematização aí da tributação. Pode passar. A gente vai ficar 8 anos nesse processo. Exatamente. Em 2033 eu vou ter 50 anos de idade. Já fica aí. Misericórdia! Eu já fiz as contas aqui, eu quero me aposentar. Já, com 50 anos. Quero estar milionária já. Com esse trabalho dobrado que vai ter nesse período, contador ganhando em dobro, você vai se aposentar milionária. Tomara, eu vou trabalhar para isso. Essa é a expectativa, né, Diego? Mas a realidade é um pouco diferente. Porque, olha, é mais fácil o trabalho dobrar e o honorário ali continuar a mesma coisa. Porque pensa num negócio difícil que é aumentar o honorário de cliente. Só aumenta o trabalho. É isso aí. Simples Nacional. Os contribuintes optantes pelo Simples, eles poderão optar pelo regime de tributação. No sistema simplificado, ele vai continuar não tomando crédito, mas faz a transferência do crédito na proporcionalidade do recolhimento do Simples Nacional. Então, seria hoje similar ao crédito de ICMS ou de ISS que a empresa... crédito do ICMS, perdão, que a empresa do Simples Nacional ela pode repassar. É aquele crédito pequenininho, mas é proporcional ao que a empresa faz o recolhimento sobre o regime de tributação diferenciada. Se for recolher o imposto fora do Simples Nacional, a empresa ela pode tomar o crédito e transferir o crédito quando for vender ou prestar no serviço. Essa transferência do crédito, ela acaba tornando a empresa do Simples Nacional mais competitiva, uma vez que as outras empresas, os outros regimes de tributações, eles vão estar apurando todos os impostos sobre o sistema da não cumulatividade. Então, para eles, o crédito agora vai ser mais interessante do que nunca. Se você se mantém naquele modelo simplificado de arrecadação, onde você repassa aquele crédito de mínimozinho de percentual, você acaba o quê? Paga uma carga tributária menor, mas perde competitividade. Então, é uma questão aí de avaliação, planejamento tributário, para que essas empresas do Simples Nacional consigam entender os impactos que o não repasse desse crédito vão acabar afetando a questão do mercado em relação ao que eles estão oferecendo para os clientes. Pode passar, por favor. O novo sistema ele será implementado até 2033, iniciando pelas alterações dos impostos federais, que a partir de 2033 também vão ocorrer as mudanças em relação ao ISS e o ICMS, que por enquanto seguem protegidos pela Lei Complementar 160 de 2017, que é a lei que fala sobre a convalidação dos benefícios fiscais, tá? Sendo assim, podemos concluir que ainda há muito o que ser desenvolvido na proposta em tramitação e que o Brasil ele vai transitar gradativamente na adaptação das mudanças aprovadas pela nova legislação. Pode seguir, por favor. Desafios. Nos desafios, nós temos, então, concorrência fiscal prejudicial, que é aquela questão de que hoje, cada estado ele tem uma legislação, uma forma de tributação. Então, assim, é um desafio muito grande a gente conseguir uniformizar a regra, uma vez que aquele estado que hoje tem um poder de arrecadação maior, ele vai ter que entender que ele vai estar ali competindo igualmente com aquele estado que hoje é pequenininho, que tem um poder menor de investimento. Então, assim, chegar num equilíbrio no denominador comum é um dos grandes desafios da reforma.
Outro desafio é a questão da redução da carga tributária, que isso pode até acontecer por consequência com a simplificação dos processos, mas uma das grandes expectativas é que isso fosse acontecer de uma forma mais clara, mais objetiva ali na questão da tributação e redução das alíquotas sobre os impostos, e isso acabou não acontecendo. Uniformização das normas legais, então, assim, chegar num consenso em comum de uma norma que vai servir para todos os estados e todos os municípios é um grande desafio. A questão das desigualdades regionais, e a expectativa é que haja um equilíbrio aí nessa questão dos estados que recebem mais ou menos investimentos, porque uma vez que a arrecadação ela vai ficar mais concentrada no estado do destinatário, e aí acaba que aqueles estados pequenininhos eles vão receber a sua parcela ali de contribuição a partir das operações interestaduais. E é também o desafio das questões políticas, né? Porque hoje nós temos vários acordos ali entre os entes federativos e aí a implementação dessas mudanças elas serão gradativas, mas elas são extremamente necessárias nesse momento aí de interligação entre os objetivos de uma unidade da federação, porque eu acho que o Brasil ele precisa começar a enxergar o seu poder, mas como um país, e não como 27 unidades federativas, cada um com seu interesse econômico distinto. Pode seguir, por favor. E os impactos positivos? Nós temos aí os impactos positivos em relação à reforma, o estímulo ao investimento e ao empreendedorismo, porque, como a gente mencionou, hoje uma das formas que os estados têm de estimular o investimento para o seu território é através da concessão de benefícios fiscais, redução de carga tributária, isenção em relação a determinados tipos de operação. E a partir do momento em que há a padronização da tributação em nível nacional, os estados eles terão que ter outras formas de estimular o empreendedorismo, seja através de qualidade de vida, emprego e renda, enfim, vai ter um estímulo aí para que os estados consigam enxergar outras formas de atrair a economia para seu território, o que automaticamente vai permitir uma melhoria no ambiente de negócios, uma vez que a gente vai ter uma competitividade mais saudável entre as empresas brasileiras. E uma equidade fiscal e redução da informalidade, porque uma vez que hoje, com a complexidade de normas que a gente tem, acaba que muitas empresas acabam optando pela informalidade para sobreviver no mercado. Então, assim, através da equidade, que seria uma padronização das normas, das visões é que vai haver uma redução aí na informalidade, permitir que mais pessoas tenham os seus negócios e que sejam competitivos perante o mercado nacional. Acho que esse é o nosso último slide. Pode passar. Isso aí, Gabriel, vai ser a chance de você sair da informalidade, né? Você viu aí, né? Exatamente. Gabriel está de olho nisso aí. Excelente. Thalita, a gente chegando aqui na reta final da nossa live, agradecer a você e a Érica também com as intervenções, Gabriel também, né? E todos aqueles que foram participando aqui com a gente, interagindo e passando pela live, a gente fica sempre muito feliz com essas interações. Acho que a gente já chegou aqui no nosso tempo, mas de uma forma muito rica. A gente sai daqui entendendo muito mais os impactos da reforma tributária, de como que isso desdobra aí, no dia a dia, né? E como que isso afeta ali, a dinâmica econômica dos estados, e que às vezes pode parecer muito distante, né, para o consumidor, mas na verdade isso tem ali uma relação direta, né? Quando a gente fala assim, olha, o estado vai precisar procurar outras formas de se manter competitivo, isso passa diretamente pela mão de obra, por gente, né? E aí naturalmente por emprego, e tudo que envolve nessa cadeia de operação das empresas. Então, sensacional, acho que foi excelente aqui o debate, o compartilhamento de informações. E aí eu vou girar aqui a mesa rapidamente, antes da gente
fazer o fechamento e logo mais já colocar aquela musiquinha tradicional nossa do encerramento. Gabriel, quer fazer algum comentário final? Depois passar para a Érica e a Thalita. Eu queria só fazer uma pergunta, assim, na perspectiva dos desafios que nós temos, na visualização aí de vocês, Érica e Thalita, qual que é o maior desafio que nós temos, assim, pensando numa perspectiva econômica voltada para as pessoas, a população mais carente? Acho que o equilíbrio social, né? Talvez uma das prerrogativas desse cashback seria favorecer aquelas pessoas que têm menos condição de renda, mas eu, Thalita, não consigo enxergar o favorecimento de fato dessas pessoas através dessa prerrogativa que seria o cashback. Então, assim, eu entendo que se a gente tivesse de fato o retorno do investimento que a gente faz através da tributação por parte do governo, seria muito mais positivo no sentido de equilíbrio social, porque aí as pessoas, de uma forma geral, estariam tendo o retorno, né, dos investimentos que a gente faz em relação à segurança pública, saúde, educação, e aí isso seria de uma forma geral, não para nichos específicos, como está sendo proposto pela PEC. Mas é um desafio muito grande, né? É um pouco até utópico a gente pensar que a gente deveria receber o retorno de tudo aquilo que é investido, mas, na verdade, é porque está tão longe da nossa realidade que a gente coloca na gavetinha do impossível, mas, na verdade, não é impossível, só requer, acho que, um pouco mais de cobrança até por parte da população, dos empresários, no sentido de que a gente investe, é o nosso direito, né? E que se outros países que têm uma arrecadação e uma carga tributária muito menor conseguem oferecer uma qualidade de vida superior ao que a gente tem no Brasil, por que a nossa situação precisa estar dessa forma? Porque sem reforma tributária, o governo ele já mostra que não investe adequadamente o que arrecada, né? Para que a população ela possa ter esse retorno com relação à segurança pública, educação, saúde, né? Então, com reforma tributária, eu acredito que isso não vai mudar, né? A gente vai continuar com essa deficiência, que seria algo assim que teria que partir da mudança de comportamento dos nossos governantes, né? Da gestão pública e tudo mais. Agora, eu acho que em termos práticos, se a reforma tributária ela trouxer uma redução da carga tributária, onde isso pudesse refletir, né, em melhores preços da cesta básica, por exemplo, né? Só que estudos têm dito o contrário, né? Que talvez haverá um aumento, né, dos produtos da cesta básica, um aumento de preços. Então, assim, eu acho que se o reflexo nos preços fosse para poder diminuir, né, eu acredito que isso ajudaria bastante aí a população de baixa renda e a todos nós, né? Então, é um pouco utópico também a gente tentar esperar isso, mas a esperança é a última que morre. Perfeito. Érica e Thalita, obrigado aí por esse momento cirúrgico aqui no que diz respeito a conhecimento, foi bem edificante. Agradeço aí a participação falando da minha parte, foi um prazer. Foi um momento de ficar aqui sentadinho na cadeira de aluno e poder aprender um pouquinho, e com o que vocês trouxeram aí de informação, agora é hora de sentar e refletir sobre como que isso vai impactar no nosso dia a dia e nas nossas decisões em relação aos investimentos. Obrigado, foi um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigada a vocês pela oportunidade, mais uma vez. O pessoal colocou o meu canal aí, Conta Comigo, @contacomigo.es, é o meu canal no Instagram. A Érica é Simplo Contabilidade, nós somos parceiras de negócio.
E precisando aí, gente, porque vai ser muito necessário aí nesse período de adaptação de uma contabilidade forte, de uma consultoria tributária te amparando ali lado a lado nas decisões estratégicas do seu negócio. É muito necessário que nesse momento se construa uma base fortalecedora para a tomada de decisões e que o empresário consiga enxergar qual é o melhor caminho a ser tomado aí em relação aos impactos que as empresas vão sofrer nesse período de adaptação. Muito obrigada aí pela oportunidade. Precisando, estamos sempre à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada também. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Maravilha. E para fechar, a gente não poderia deixar de botar aquela... quase que virando nosso hino nacional aqui já, né, Gabriel? Toda vez que encerra a live, tem que ter aquela musiquinha do tempo é dinheiro. É isso mesmo, pessoal. Tempo literalmente é dinheiro, de um jeito ou de outro, né? Dinheiro é tempo é dinheiro. Nós estamos aqui mais uma vez fechando essa live incrível. Agradeço aí a Érica, a Thalita, por todo esse conhecimento e reforçar aí que as nossas portas seguem abertas, né, do nosso canal aqui para que a gente possa trazer outros conteúdos, né, outras informações e atualizar, né, o povo aí com relação a esse tema da reforma tributária cada vez mais, né, simplificando, descomplicando aí essa temática que é tão importante para a gente. É isso, agradecer a todos e a todas que nos assistiram, que nos acompanharam e que irão nos assistir depois aqui da live, que ela fica gravada no canal. Agradecer aí também a vocês e dizer que a gente segue aqui à disposição das nossas redes sociais, já fomos compartilhando ali nas redes sociais, tanto na Rita quanto na Érica. A nossa aí, Gabriel, também que já compartilhou. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Estamos encerrando. É isso. Um abraço e até a próxima. Deixe o seu like. Boa. Isso aí, por favor.